Boa tarde, pessoal. Fala, Mari. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos entrando aí, galera. Quinta-feira. Olha, a Cris já entrou. Vou colocar aqui, vou dar um destaque aqui só para fixar o tema. Thaís Taqueda, que honra. Doutora TM, que honra, doutora TM. Galera, vamos lá. Vou chamar a Cris, tá? Antes eu vou falar para você só uma coisa, tá? Amanhã é live com o Luiz Oen. Então, feito isso, vou chamar aqui a Cris para que ela entre. Vamos ver se a internet está boa aí. Acho que tá. Fala, Isa. Olá, Olá, Gustavo. Tudo bem? tudo bem? Olha, prazer enorme você estar aqui de novo, você ter aceitado o convite. Aliás, um convite que, na verdade, não foi meu, foram as pessoas que estavam mandando mensagem pedindo para que você falasse de novo. Algumas outras falaram o seguinte: olha, ela tinha que vir aqui e falar toda semana, né? Que o pessoal gostou bastante. E então eu agradeço muito a sua presença aqui, você ter doado um pouco mais do seu tempo para estar aqui com a gente. E agora, até abrindo um pouco mais o assunto, né, naquela live de 2 semanas atrás, você falou sobre a questão do sexo na vida do concurseiro e tudo mais. Hoje você vai falar sexo durante o isolamento, que isso serve para o concurseiro, para a pessoa que não está prestando concurso, para qualquer pessoa, né? Então, eu agradeço muito você ter disponibilizado esse tempo. Eu estou aqui para aprender, para ver todo o seu conhecimento. E é isso. Está contigo, Cris. Obrigada, Gustavo. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite, porque, na verdade, assim, é a resposta de que a primeira deu certo, né? O pessoal gostou, se interessou, foi produtivo. E o nosso objetivo aqui é esse: fazer vocês refletirem, tirar algumas construções erradas que a gente vai fazendo ao longo da vida. Trouxe uma série de coisas muito gostosas para a gente poder falar aqui hoje, quando a gente pensa em sexo na pandemia. Muitas coisas a gente vai usar direto na pandemia, outras a gente pensa que é para a vida inteira, né? A gente está vivendo um momento agora que é mais crítico, mas quantas e quantas vezes é dentro de um momento crítico que você acaba tirando o seu melhor aprendizado e levando esse aprendizado para uma vida como um todo. Então, muito que a gente vai falar aqui hoje, gente, serve para a vida inteira, pensando nesse foco da questão sexual. Então, estou muito feliz de estar aqui. É um espaço assim de pessoas engajadas, né? Pessoas que estudam, que vão atrás. E isso é muito bom, porque o estudo é a melhor coisa da vida, né? Em algum momento Com certeza. aí no concurso que vocês querem, vocês vão ver que o estudo é para a vida inteira, gente. A vida Verdade. Gustavo, a gente leva esse carro e é um carro muito bom, porque estudar faz bem, estudar faz conexões maravilhosas, afasta o envelhecimento, e que é bem semelhante isso aí com a questão da vida sexual. O estudo pode proporcionar isso para você e o sexo também pode proporcionar essa questão da qualidade de vida, que hoje é o maior foco que a gente precisa ter. Não importa se você é aí concurseiro nato e está aí dedicado ao estudo fora, ou se você está aí hoje porque é curioso e veio ver o sexo, mas a qualidade de vida você vai colocar de qualquer jeito. E aí, vamos Cris, tratar. olha só, eu até recebi uma mensagem de uma seguidora que ela falou o seguinte: olha, eu tô lá seguindo a Cris e eu vi que nas lives dela o pessoal pergunta bastante, sem medo, sem vergonha e tal. E aqui na live, aqui no meu Instagram, o pessoal fica mais quietinho, talvez eles mandem direct, né? Mas eu acho o seguinte, né, para a gente deixar isso em aberto, deixar muito claro, né? Pessoal, fiquem à vontade para mandar pergunta durante a live, que ela dá uma lida aí. Às vezes as perguntas vão passando e a gente não vê, mas se você conseguir ler, ela certamente vai responder. E se passar e ficar sem graça, tudo mais, pode mandar um direct depois para a Cris, né? Pois é, ó, a dúvida não pode ficar nunca. Eu tenho um roteiro aqui, mas esse meu roteiro, se aparecer 20 perguntas aí, eu vou responder as 20 e o roteiro vai ficar para uma próxima live. Essa é a coisa gostosa, né, Gustavo?
esse nosso encontro aqui, eu não sei qual vai ser o resultado dele, porque depende muito de vocês. Se vocês demandarem, a gente vai em cima da demanda de vocês. Quando a gente está falando, às vezes é difícil ver a pergunta, mas o Gustavo também me ajuda. Ó, tem uma pergunta assim, mas se você entrou aqui não conseguiu perguntar, porque o assunto ficou lá preso na caixinha da vergonha, ou se não deu tempo de eu responder, com certeza, vai lá no meu perfil e a gente vai mudar essa resposta. Sem resposta não é para ficar, né, Gustavo? Com certeza, Cris. Se ficou a dúvida, não é bom. Tem que ir lá e tirar a dúvida. Hoje o nosso assunto é sexo na pandemia. Eduardo está aí perguntando, né? Nós vamos falar sexo durante o período de isolamento que você está hoje, dentro de casa, fora das cidades, convivendo às vezes com a companheira, ou às vezes não convivendo com as pessoas que não têm ali o parceiro do lado. E aí, às vezes, aparece a primeira questão, né? Ah, não vou ficar nessa live, não. Sexo na pandemia, eu tô sem sexo, eu tô sozinha em casa, não vou assistir. Errou você. E a primeira coisa que a gente tem para falar, quando a gente fala assim, sexo durante o isolamento, vem logo na cabeça, né, Gustavo, o ato sexual. Vem logo na cabeça. Se você botar a palavra sexo, a pessoa já pensa em ato sexual. Quase como um sistema automático, de pensamento automático. Mas quando a gente fala de sexo, gente, vocês vão ver aqui hoje que é muito mais do que isso. O ato sexual, ele é a ponta. Antes disso, tem tanta coisa que a gente precisa ver, entender, compreender, até para poder melhorar esse ato sexual, melhorar essa vida sexual. Então, hoje, vamos falar de sexo todo, e não apenas ato sexual próprio, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter bem claro, assim, eu tenho a minha identidade sexual, né? Qual é a sua identidade sexual? Você se identifica como homem, você se identifica como mulher, ou você tem uma outra identidade sexual? É uma coisa que precisa estar bem definida para você. Essa definição da identidade, por si só, ela já vai te gerar uma série de dificuldades. Então, quando você tem a sua identidade sexual aí estabelecida e bem definida para você, seu companheiro, a partir daí você vai escolher esse parceiro, né? E esse parceiro. Cris, eu não sei se isso está acontecendo com todo mundo. A tua fala eu estou entendendo perfeitamente, só que ela está dando uma travada. Eu estou vendo que você está usando aqui alguma coisa aqui no ouvido. Será que você está longe do microfone, da onde está captando a tua voz? Não, acho que eu estou pertinho. Quer que eu troco de microfone? Posso trocar. Tá me ouvindo? Não, agora. Tá me ouvindo bem? Às vezes ela dá uma travada, às vezes ela dá uma titubeada. Então vamos lá. Vamos tentar de novo, só para colocar aqui, ó. Que a Priscila já fez uma pergunta, ela falou que está com dificuldade em encontrar brinquedos sexuais, que as sex shops estão todas fechadas. Isso aí também, enfim, vamos abordando aí durante a live, né? Vamos embora. Isso é interessante que a Priscila falou, que ontem eu estava até vendo uma pesquisa e que estava sinalizando o quanto que houve um aumento nas vendas dos vibradores. Então, se você está procurando seu acessório sexual, não é só você não, a maioria está procurando. E não é difícil não, ó. Entra na internet, tá? Mesmo na pesquisa, e você tem uma série de sex shops, hoje em dia maravilhosa, até pelo WhatsApp, para casa da maneira mais. Então, durante esse período de pandemia, houve realmente um boom de vendas dos vibradores. E assim, gente, ó, acessório sexual não é só vibrador, tá? Existe uma série de acessórios sexuais. Vale a pena você ir realmente lá na loja, vai lá no sex shop virtual, faz contato com a vendedora e aí você acha umas coisas gostosas para você fazer. Mas aí, se a gente falar de ato sexual em si, procura um parceiro, define aí aquele parceiro para a sua vida, você está, na verdade, o quê? Escolhendo essa pessoa que vai compartilhar com você a sua vida. E aí, muitas vezes, nesse período aí de isolamento, a gente está vendo o quanto que as pessoas ou estão reclamando, né? Ah, eu não sei o que eu faço com o parceiro, e como é que eu faço para ter num dia a dia
onde realmente está saindo de casa. Primeiro, você precisa fazer esse contato com você, né? Entender o que está sendo Ô, para você. Cris, você tem como mudar o microfone? Tem como mudar o microfone? Tenho sim, não está conseguindo ouvir, Por- né? Vou pegar. Não, tá dando uma travada. Não sei se é só comigo, mas aqui a gente ouve a sua voz e de vez em quando dá algum intervalo. Tomara que não seja a internet. Lembrando aí, pessoal, que a Cris estava falando sobre sexo durante a pandemia, né? E começando a falar que o ato sexual não é só aquele ato de sexo propriamente dito, né? E ela vai passar exatamente isso. Ah, meu parceiro está longe, eu não tenho parceiro. É isso que ela vai nos explicar aqui hoje. Pois é, aí você começa a pensar, nossa, meu parceiro está longe, eu não tenho parceiro, eu estou aqui sozinho. O que que eu faço com isso? Ou eu estou com meu parceiro e não estou conseguindo conviver bem com esse parceiro. Eu estou entrando em conflito, está tendo briga. Às vezes até eu começo a encarar que essa relação não era aquilo que eu queria. E aí a gente tem que pensar, né? O primeiro ponto, quando começa sexo, ato sexual em si? Ele não começa naquela hora lá que você vai fazer o sexo. Ele começa desde a hora que você acorda. Então, hoje, se você está aí no isolamento com o seu parceiro, esse momento aí que você deu o seu bom dia, ou que você nem deu bom dia, ou que você olhou para o lado e, ai, meu Deus, socorro, eu queria estar aqui, é nesse momento que começa a atividade sexual. A maneira como você começa a conectar com essa pessoa, desde a hora que você acorda, vai lá almoçar, eu vou lá, depois eu sento e vou almoçar com o meu companheiro. Isso tudo você vai somando, que são os momentos atuais que já estão acontecendo. Quando você vai lá para o ato sexual próprio dito, você leva o somatório dessas coisas, que às vezes é muito mais complexo até para as mulheres, e o homem quer colocar uma praticidade aqui, sem pensar, às vezes, nessa parceria. Então, vamos supor, se você é aquela pessoa que não dá bom dia lá para quem está do seu lado, não almoçam juntos, vocês não conversam, vocês não têm nenhuma conexão, como é que você vai deitar numa cama e fazer? Como é que você vai querer colocar uma conexão quase instintiva funcionando quando as emoções e todo o resto que significa você estar com o outro, ele não existe? E é interessante a gente pensar a diferença até assim, de relações, né, duradouras, que já tem muito tempo junto. Eu já vi a companheira que colocando, que eu acho que foi isso, né, que ela tem 4 anos juntos. Então, tem pessoas que estão muitos anos juntos e tem pessoas que têm um relacionamento mais. O que conta aqui, na verdade, é que na pandemia, você, às vezes, tinha aí, vamos lá, 10 anos de casado, você não tinha essa convivência que você tem hoje. Então, tem algumas situações que é muito característica de isolamento. E um isolamento que a gente não está habituado. Na nossa cultura não existe isso, né? Como existe em alguns países. No período do inverno, fica todo mundo dentro de casa. Ou teve um terremoto, fica todo mundo lá soterrado. A gente não tem essa realidade aqui. Então, isso para a gente são dados muito novos. Aí você vai se deparar com o quê? A pandemia, o isolamento, ele tem uma característica muito específica. A gente tem aquele período inicial, que a gente até já passou. Esse período inicial, às vezes até uma empolgação. Se você está muito boa, às vezes está mais tempo, às vezes está de office, às vezes nem está, porque o seu trabalho não tem como de office. E aí você tem aquela empolgação inicial, você fica bem. Alguns casais ali já começam a se deparar com o fato de que essa relação e eu não tenho conversa com esse companheiro. A relação já está ruim. Aí eu já comecei a evitar, né? Eu já comecei a evitar aquela pessoa, eu evito um beijo, eu evito um sexo, eu fico que eu estou dormindo, ou eu falo que eu estou trabalhando, nem estou, o outro não ficar perto. Então a gente tem essas duas relações. Só que esse aqui no início, quando a gente vai caminhando para uma coisa que está ficando muito tempo em casa, aí a gente começa a ter o sentimento de tédio meio, sabe? Aquelas incertezas, será que eu vou perder o emprego? Você vai ficar? Aquele medo, será que eu vou sair para o mercado e vou voltar contaminado e vou passar para o
doença, eu vejo as pessoas morrendo, eu vejo as notícias ruins na televisão. Então, esse segundo momento, afeta todo mundo. Aquele que tem uma relação boa, aquele que tem uma relação ruim e aquele que está sozinho. E é aqui que a gente coloca o quanto que o sexo pode ser um aliado para você estar saindo dessa situação negativa. Porque a gente se vê preso numa situação negativa. E a vida sexual, o sexo, que é você olhar para você, cuidar do seu corpo, redobrar a atenção com esse corpo. Pensar em sexo é pensar nisso. Quando você coloca lá, deixa eu ver como é que vai ficar a minha alimentação agora, deixa eu ver como é que eu vou colocar a atividade física aí na vida. Quando eu vou pensando nisso tudo para o meu bem-estar, para eu estar saudável, eu estou, na verdade, me preparando para a atividade sexual que eu vou compartilhar com o meu. Então, entendem como é algo muito maior do que eu pensar, não, é só o sexo e tudo vai estar resolvido? E nesse momento, você tem alguém para compartilhar, é fundamental. Pode fazer beijos aí que aparecem, fiquem mais leves, que você consiga ter naquele momento uma hora de lazer, uma hora de distração, uma hora de relaxamento, um momento onde você vai estar muito melhor com você mesmo e com o outro. Só que, gente, o que precisa entender? Ó? Se você está isolado do seu companheiro, é totalmente permitido, tá? Às vezes, algumas pessoas desse período, sabe? Eu recebo essas perguntas. Ah, mas eu estou aqui dentro, sexo, eu posso contaminar o outro. Se vocês estão juntos, isso é liberado. Se você está sozinho, algumas pessoas estão sem o namorado, né? Sozinho, cara, a gente não telha realmente. Aí a gente vai para um outro caminho, como a nossa colega falou aqui. Use os acessórios, use a masturbação, use o contato com você mesmo, use o sexo virtual, né? A gente está fazendo hoje, olha como é gostoso. Estou eu, Gustavo, está mais um monte de gente, tudo junto. Você pode também usar isso dentro da sua vida sexual. Ah, mas eu nunca fiz. A gente está vivenciando um momento diferente. Você vai se perceber uma série de coisas diferentes do que você fez a sua vida inteira. O colega está colocando aqui, né? Que o som está picotando. Até troquei o microfone. Pois é, eu tô achando que é. Será que é a internet? Porque a Wi-Fi às vezes não está muito bom. Só vamos esperar um retorno do pessoal. Vê se o meu som tá picotando também, o Roger. Diga aí. O som dela. Eu também estou ouvindo dela picotado. Talvez seja o caso, Cris, de você ligar a internet de dados. Porque o Wi-Fi nessa época ele fica muito inconstante. Tá? A Cris estava falando, então, da questão do isolamento. Primeiro ela começou a falar da pessoa que tem companheiro em casa e tudo mais. Inclusive, beleza, Roger. Inclusive ela falou, teve alguém que perguntou o seguinte, sou casada há 25 anos e agora deu uma congelada aqui. E aí ela estava falando que é um aprendizado para nós homens, tá, Cris? Que eu já vi até pessoas respondendo aí, falando o seguinte, olha, a mulher é a lenha, enquanto que o homem é micro-ondas. Porque a mulher ela vai sendo conquistada e vai se envolvendo naquilo. Enquanto que o homem tem uma questão que é a seguinte, olha, vambora, é agora, eu não preciso desse carinho todo durante o dia, né? A gente pensa, mas então a gente precisa encontrar um meio termo, né? A gente precisa encontrar um meio termo. O homem também tem que conquistar a mulher, não adianta chegar, não dar um bom dia, não almoçar junto, não ter um pouco de carinho e achar que no final do dia vai ter um sexo maravilhoso, né? Pois é, e aí a gente começa a perceber, eu troquei minha internet, tá, gente? Vamos ver se vai melhorar. Tá melhor. Agora eu troquei a internet, vamos trocando, vai dar certo. E é interessante que você colocou, que é fundamentalmente isso. Tem um psicólogo chamado Gottman, inclusive, para quem quer essa leitura, é maravilhoso de você ler, que ele fez um laboratório do amor. Ele é um psicólogo americano e ele estudou as diferenças entre os homens e as mulheres. E é por isso que eu comecei justamente a live hoje falando isso. Quando a gente fala de sexo, não é sexual, não é o começo. Porque se você é homem, se você tem testosterona, o seu impulso sexual é muito maior, o seu desejo é muito maior, ok, esse é o seu corpo. Mas a pessoa que você escolheu para se relacionar, ainda se ela for uma mulher que às vezes nem tem quase nada de testosterona, tem uma outra realidade, um outro corpo diferente, você precisa compreender que outro é ele.
Então, eu preciso estar muito bem comigo, saber o que eu gosto e usar bem esse corpo. E eu preciso conhecer essa outra pessoa, começar a entender que é importante, sim, da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, o formato que essa relação desenha. Se essa relação está boa ou não está. Se essa relação tem diálogo, se essa relação tem humor, se vocês realizam alguma atividade juntos, quer colocar sexo aí, quer aquecer o forninho, é nesse formato que você tendo diálogo, estando junto, criando conexão. Inclusive, semana que vem eu vou fazer uma live sobre isso, na terça-feira, sobre conexões amorosas. Um homem que está em contato com uma mulher, ele precisa, nessa conquista, ter a conexão com ela dentro daquilo que essa mulher gosta, porque as mulheres são muito objetivas. Na parte do ato sexual, na área peniana, bem, homem, vai ter quase que automático. A mulher... Ô, Cris, está picotando de novo? Eu tenho uma pergunta muito boa da Defensor de Bigode. Eu vou fazer o seguinte, o que acha de eu te tirar da live e você entra de novo para a gente ver se dá certo? Porque tem uma pergunta do Defensor de Bigode que é ótima aqui. Tá? Eu vou fazer isso, vamos ver se dá certo. Sim, vamos lá. Posso... Aí você entra de novo, tá? Você entra de novo aqui, por favor. Vamos lá, galera, olha só. O Defensor de Bigode botou uma pergunta bem pertinente, né, que era a questão do sexo virtual e se tem alguma plataforma segura, né? Porque as pessoas falam assim, não, eu vou ligar para aquela minha companheira, meu companheiro lá do interior, sabe sei lá onde, só que eu tenho medo dele gravar e botar isso na internet. Hoje em dia é uma preocupação totalmente importante. Vamos esperar a Cris entrar de novo, que aí ela entra aqui na minha live e a gente chama ela aqui. Vamos ver, nem sei se ela já entrou. Vamos ver aqui. Pronto, entrou. Vamos lá. Vamos de novo aqui para tentar melhorar, porque o som dela está picotando um pouco. Eu não sei, galera. Eu não sei se isso também é da minha internet, né? Mas o que me disseram foi que não era, que era da internet dela. Vamos lá, Cris. Eu estou tentando te achar aqui. Não sei se caiu. Cris. Bem, não estou conseguindo. Onde é que está a Cris, hein? Cris, você está aí ainda? Vamos lá. Se você puder mandar aquela solicitação. A Luciana Rosa mandou a solicitação, mas eu acho que foi por um engano. Tá? A minha tá legal. Beleza, Cris, de novo. Vou tentar aqui, ó. Pronto, achei. Vamos lá que agora vai dar certo, galera. O meu tá bom, então, da Cris, eu tirei a Cris e voltei, porque isso às vezes acontece mesmo, né? A live tá indo meio travada, ela já saiu, já entrou, tá aguardando aí nessa que sai e volta, às vezes melhor. Então, o Defensor de Bigode, né, falou o seguinte, ele perguntou, eu já te mandei a solicitação aí, Cris, já mandei a solicitação, tá só te aguardando, tá? Ele estava perguntando se existe alguma plataforma segura para sexo virtual. Bem interessante, galera. Bem interessante. Pergunta boa, porque hoje em dia todo mundo tem essa preocupação, né? Vou lá, uma pessoa que eu conheci, vamos de novo, vou chamar aqui a Cris. Vamos lá. Cris, estou mandando aí de novo, hein? Aguardando você aceitar. Pronto, agora vai. Boa, Cris. Vamos ver se agora dá certo. Tá? Porque esse tema é muito bom, não pode ficar picotando assim, né? Esse tema, eu adoro essas lives contigo. Senão não entende, ele estava perguntando se existe alguma plataforma segura para esse sexo virtual, ou se é melhor ter uma pessoa de mais confiança, talvez, que saiba que não vai te fazer nenhuma covardia, de gravar aquilo que está acontecendo. Então, vamos lá. Plataforma segura hoje, né? O Zap é um lugar seguro. Então, se você, sei lá, entra em algum desses canais aí de encontros,
e você está conhecendo a pessoa, estabelece uma conversa, eu acho que o convite para o Zap é muito mais confiável do que você ficar em outras plataformas. Agora, a gente nunca indica, sabe, Gustavo, essa coisa de você enviar nudes, né? Fazer muito uso de câmera. Quando é alguém que você não conhece, porque tem duas situações. Pode ser alguém que você conhece, convive, já é realmente um ficante seu, alguém que você faz encontros. Essa pessoa você já estabeleceu a confiança, ela já existe. Quando é alguém novo, a gente nunca pode colocar essa confiança, que é um outro ponto importante de entender com a vida sexual, né? A gente nunca pode se colocar na mão do outro. Então, essa pessoa a gente realmente não recomenda. Aí você pode usar através da fala. Isso é um pouco mais difícil para os homens, mas para as mulheres funcionam muito. Então, esse sexo virtual, com quem você não confia, pode ser somente através da fala. E aí você pode usar aí as fantasias, né, o seu processo de imaginação. Você pode até, para quem é homem, que o homem tem muito uma questão visual, né? Ele gosta muito de olhar, a excitação vem muito por esse processo de olhar. Então, você pode ali estar falando com uma pessoa e vendo ali fotos que para você são eróticas, que te estimulam. É mais confiável do que você aí abrir um nudes ou uma câmera para alguém que essa relação de confiança não existe, tá? Mas se a relação de confiança existe, você pode realmente abrir uma câmera. O Zap hoje funciona muito bem para isso. Hoje eu faço até atendimentos pelo Zap e ali realmente, assim, até hoje ninguém nunca falou nada sobre ser hackeado ou coisa semelhante a isso. Mas o que é fundamental de você pensar? Que mesmo você sozinho, dá para você desenvolver essa vida sexual, entende? E a masturbação, que é algo tão simples, que é você em contato com o seu corpo, e que isso para os homens é um meio muito fácil, porque os homens, em geral, são super incentivados a fazer, todo homem tem uma prática masturbatória, seja agora ou lá atrás na sua vida você já teve. Então, você está iniciando isso numa rotina masculina, é bem tranquilo. Cuidado que você tem que ter nesse período de isolamento é isso não virar um processo compulsivo, tá? Então, não é passar o dia inteiro no processo de masturbação e deixar de fazer as outras atividades que são tão importantes, né? O seu concurso aí que você tem que estudar, aquele contato aí que você tem que ter com a família que está convivendo com você nesse período isolado. Então, não, nunca pode ser um exagero, entendeu? O sexo, ele está no equilíbrio. Ele tem que ter um equilíbrio. Isso é fundamental porque vira transtorno, vira doença. Existe uma coisa chamada compulsão sexual, compulsão masturbatória, e que aí sim vai atrapalhar e muito esse processo de isolamento. Essa compulsão é uma coisa psicológica ou é física mesmo? Ela é psicológica, você aciona todos os sistemas ali para ficar deixando a sua vida de lado para viver só naquele ato, e ela parte para a parte física quando a gente pensa na masturbação, porque você está ali tocando o corpo e muitas vezes até machucando esse corpo, né? Às vezes você vê órgãos aí com fissuras por um excesso de masturbação. Então é complicada mesmo. Isso a gente falando de um órgão peniano, que é um órgão muito mais forte, né? Porque é todo externo. Imagine da mulher, que é interno, que é um pouco mais delicado, né? É mais difícil a gente ver uma mulher com compulsão masturbatória, porque as mulheres estão do outro lado desse muro, né? As mulheres geralmente apresentam uma dificuldade de masturbação, de toque ao corpo, não estão habituadas a fazer, não foram incentivadas, estimuladas a fazer. E aí uma coisa que eu tô falando, é uma questão cultural, é de crenças das famílias. Foi da Cris que travou então, né? Foi da Cris. Ah, boa, Aurora, boa pergunta. Vamos lá. Eu não sei se era minha ou se era da Cris. A nossa internet está muito ruim nessa época de pandemia, galera, porque todo mundo está usando. Tá? Está difícil, hein, gente? Pois é. Olha só, eu acho que hoje ninguém vai fazer sexo. Eu tô achando que hoje ninguém vai fazer sexo, porque tá muito difícil. A Aurora está perguntando sobre livros eróticos. Eu não sei nem o que vocês ouviram do que eu estava falando, porque quando eu percebi estava tudo travado, nem sei o que vocês ouviram.
Eu falei de Você estava masturbação falando, feminina. você estava falando da compulsão de masturbação, falando que a feminina é um pouco mais rara por questões culturais, né? Enquanto que a masculina é até algo incentivado já. 50 tons de cinza. Travou mais uma vez Tá aqui a da difícil Cris. hoje, né? Hoje tá de... Galera, acho que hoje é aquele E dia olha que que engraçado, cada porque um vai hoje eu virar tô para o lado da cama e vai dormir. Às vezes o problema é do homem, às vezes o problema é da mulher, às vezes o sexo não tem que ter duas pessoas querendo, né? Mas aqui a gente tem um terceiro ingrediente que é a internet, né? Tá, tá travando a melhor parte, a galera não está se aguentando. Vamos tentar completar esse ato aqui, né, Cris? Vamos tentar completar o ato, mas eu vi a pergunta aí sobre contos eróticos, né? Foi isso, Foi. gente? Olha, conto erótico é uma coisa muito interessante, porque tem muitas mulheres que nem conhecem conto erótico. Então, minha primeira dica vai assim: se você é essa mulher que nem conhece, não parta logo para o livro. Vá lá na pesquisa da internet e puxe contos eróticos, vai vir um monte deles. Faça isso antes de você comprar realmente um livro de fato. Porque quando você começa a ler, você vai começar a observar qual o tipo de conto erótico que você gosta. Entende? É igual filme. As mulheres também podem usar muito o acessório do filme. E aí não é um filme pornográfico. É um filme sensual. É um filme onde aparecem cenas sensuais. Então, esses filmes de Multishow, cena galera. sensual Multishow, também é meia-noite e meia, 1h da indicado. manhã. Então você precisa o quê? Você precisa começar a ver para você ver aquilo, porque o sexo ele tem uma questão muito subjetiva, sabe, Gustavo? É comum a gente ter assim, ó, as pesquisas apontam que os homens são mais visuais, as mulheres são mais auditivas. Então você é homem, tá com uma mulher, fala com ela ali no pé do ouvido, usa palavras doces, fala coisas eróticas, porque geralmente as mulheres têm esse senso, a sensibilidade a mais. Mas você pode estar com uma mulher que não gosta, ela vai te falar, não gosto de você falando isso. Então a gente sempre cai no subjetivo. As pesquisas apontam que as mulheres gostam muito dos contos eróticos. Você tem que ler e você tem que ir lá. Realmente eu leio? Realmente é erótico para mim, me excita, me faz bem. Eu gosto mais desse tipo de conto aí. Existem contos que é só casal, existem contos que é casal e troca de casais. Então você tem que ver aquilo que você se identifica. Como é que a gente sabe isso? Fazendo. É igual acessório. Você nunca usou acessório ou você usou às vezes só o vibrador, que é mais famoso, né? Então, eu só tenho o vibrador. Ok, usa o seu vibrador, mas compre coisas novas, compre coisas diferentes. Entra lá e vê uma coisa que você nunca usou, que você nem sabe usar, mas você vai descobrir como usar. Então, o sexo, Gustavo, ele demanda de experimentação. Você tem que colocar em prática, e aí na prática você vai ver, gostei, não gostei. Gostei, continuo, vou investir naquilo ali. Não gostei, eu vou para um outro caminho. E isso é muito legal para o casal que está em casa, juntos no isolamento, porque você, de repente, como casal, os dois juntos, vão descobrir tantas coisas novas, tantas coisas gostosas, que lá no período fora do isolamento, às vezes não tinha realmente tempo, você não olhava para isso, não pensava nisso, e aí a coisa ia ficando esquecida. Agora é a hora de você reaquecer e colocar isso numa outra sintonia. Você tem um risco aí de sair dessa pandemia com uma vida sexual infinitamente melhor e maior, percebe? Aproveitar essa situação que está acontecendo para melhorar, né? O pessoal está falando aí de um filme, eu não sei se é filme, conto, Magic Mike, eu nunca ouvi falar nisso.
tá? E aí estão falando assim, várias pessoas já assistiram. E a questão do conto erótico, né, daqueles filmes sensuais, filmes eróticos, realmente ele tem no Multishow, galera. É 00:30, 1h da manhã, mais ou menos, né? Ouvi falar, ouvi falar. Ouviu falar, né? Alguém contou, né, Exatamente. Gustavo? Alguém contou que existe. Mas tem, gente. Vai lá, e é de graça. A minha dica é sempre assim, vá primeiro nessas dicas, que você não vai ter um custo. Aí quando você se identificar, não, eu gosto desse tipo aqui de coisa. E aí você pode até mandar lá no meu perfil, lá vai lá e fala, o que você indica para contos com esse perfil? E aí eu vou lá e indico para você, não tem problema algum. Mas o que você tem que ficar com certeza na cabeça? Você precisa experimentar. Se você não experimenta, eu vou aqui na live do Gustavo, ouvir tudo, mas eu não coloco nada em prática. Se você não vai para essa prática, aí nada acontece. E você, às vezes, fica repetindo verdades, sabe? Isso é muito comum na vida sexual. Eu repito verdades que eu ouvi de algum lugar. Quer ver uma verdade muito comum? O sexo anal dói horrores. Aí a pessoa nem experimenta, nem tenta, nem quer olhar para saber o que é isso. E, de repente, é uma via que você teria muito prazer, um prazer diferente daquilo que você fez até hoje. Porque você não experimentou, você olhou com preconceito, você já acha que é errado antes mesmo de começar a fazer. Então, a gente precisa começar a fazer. O casal precisa junto encontrar conexão. E um está aí com aquele processo de compreender aquilo que o outro gosta, aquilo que o outro quer, a melhor maneira de eu fazer. Bem, eu acho que travou de novo aqui da Cris, não sei se é só comigo, talvez seja a minha internet, né? Não sei. Ela estava falando do... Pronto, acho que voltou. Ela estava falando do sexo anal, que existem crenças, né? Eu acho que são crenças limitantes, que ela fala assim, a pessoa ouviu falar que sexo anal é uma coisa que dói, ela não pratica e não experimenta, né? E isso é para vocês verem, galera, que aqui a gente aborda todos os assuntos sem qualquer tabu. Não sei se é a minha internet que voltou, eu só sei que esse nosso ato aqui de encontro, não está dando muito certo. Eu acho que não teve uma sedução antes, não é possível. Ou então a gente poderia comparar a internet com as crianças em casa, né? A internet é como se fosse aquelas crianças que não deixam os pais se divertirem. Mas vamos lá. Cris, você está me ouvindo? Gustavo? Eu estou ouvindo você, mas eu acho que você não está me ouvindo. Eu estou ouvindo você, mas eu não sei se as pessoas estão me ouvindo. Bem, eu estou ouvindo você. Avante DP, tá travando da Cris. Cris, olha só. Você está me ouvindo? Vamos ver se a galera está ouvindo também. A Avante DP falou o seguinte aqui, que o Mr. Catra disse conquista, né? Tá tudo ok? Então eu que não estou ouvindo a Cris. Então vamos fazer o seguinte, Cris, continua aí, porque a galera está ouvindo, tá? A galera está ouvindo. Eu acho que a internet é como se fosse isso mesmo, a criança. Mas eu vou botar o seguinte, eu vou botar conexão de dados e Wi-Fi, aí elas vão variando de uma para outra. E você manda ver aí, eu não estou te ouvindo bem, mas manda ver que aos poucos isso aí vai melhorar. Vamos lá, Cris. Contigo, que a galera está te ouvindo. Eu que não estou te ouvindo bem. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu também fiz a mesma coisa, Gustavo. Coloquei as duas conexões aqui para ver se melhora, tá? Vamos lá. Mas você tocou nesse ponto da internet ser algo que atrapalha e das crianças serem um elemento que atrapalha nesse período de isolamento. Isso é interessante também da gente ver. Vamos colocar os limites nas crianças, gente. Entendam que quem cria a criança é você. É o pai e a mãe, é quem está dentro de casa. Eu vivo isso dentro de casa hoje. Eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, 2 filhos pequenos dentro de casa. Você precisa estabelecer o limite para essas crianças, em todos os sentidos. O limite de horário, né? O limite que essa criança vai acordar e vai dormir. Um momento que você tem aí de intimidade do casal, que é aquele momento que você fecha a porta, que você tranca a porta, que você está na sua intimidade. As crianças entendem isso perfeitamente. Assim como a criança tem o horário dela brincar, tem o horário dela ficar no quarto dela, tem o horário dela ver o vídeo dela, papai e mamãe também precisam ter o horário que eles ficam no quarto juntos, ter o horário que eles assistem um filme juntos, ter o horário que eles conversam junto e a criança não interfere. Então, esses limites, esses respeitos
você implementa como adulto e a criança ela assimila isso numa boa. Eu tenho a prova viva aqui em casa. Então não precisa ser um empecilho. O que vai acontecer com o casal que está com crianças em casa é você definir os meus horários, né? Ah, o melhor horário é à noite, depois que todo mundo dorme, ou é de manhã cedo, enquanto as crianças não acordaram. Ou uma criança que às vezes é bebê, ali no meio da tarde ela tira aquele sono maior, depois do almoço, aí aquele vai ser o melhor horário. Então, é assim, esses ajustes, essa adaptação, o casal realmente precisa fazer para poder dar certo. E aí, o que é necessário para isso? Você conhecer a rotina da sua casa, como estão as crianças. A gente já está numa fase de isolamento, que a gente conseguiu já estabelecer uma rotina. Se você não conseguiu, ela é importante para você estudar, também é importante para você desenvolver a sua vida sexual. Então, se você desenvolve aí essa rotina, você vai ver que essas crianças estão muito melhores do que essa internet aqui, que hoje não está ajudando, né, Gustavo? Hoje a internet realmente... Não, eu tô te ouvindo como um robô. Estou entendendo que era para trancar a porta, tudo mais, das crianças. E isso aí eu ia ajudar. Até falar o seguinte, galera, tranque a porta, tá? Porque crianças acordam às vezes meia-noite, 1h da manhã, você não tem a mínima ideia de quando uma criança acorda, levanta e vai para o teu quarto. Então tranca a porta mesmo. E às vezes tem muito pai e mãe que fica nessa loucura, né? Ah, não vou trancar a porta porque se acontece alguma coisa. Gente, para com isso, é loucura. Se você tem muito medo, muita insegurança, a psicologia fala muito isso, né? Os nossos comportamentos é o formato como eu penso as coisas, está nas suas crenças. Tem pessoas que têm medos gigantes. Aí, o que você faz? Coloca um sistema lá. Hoje é muito fácil isso, aquelas babás eletrônicas, que aí você vai estar vendo seu filho. Essas coisas até são válidas para quem tem esse medo enorme. Mas a porta trancada, a criança entender que você tem o seu espaço e que ela tem o espaço dela, isso é maravilhoso, tá? Você está ajudando muito lá na frente um adulto a ser infinitamente melhor. Então, quando você faz isso, não pense que eu estou deixando meu filho para poder ter sexo, coisa horrível. Não, eu estou aqui delimitando com meu filho e ensinando para ele o quanto que isso é importante. Para tudo, é importante para você fazer sexo, é importante para você ver a TV, é importante para você ter a sua vida durante o isolamento, a sua vida de casal e a sua vida como mãe, como pai. Uma coisa, ela não deve, assim, estragar, atrapalhar, impedir a outra. Pelo contrário, elas se perpassam e tudo dá para você conviver bem, tá? E aí, a colega até colocou aqui, né? Está dentro do banheiro se masturbando. Então, a vida sexual, ainda mais nos tempos atuais, né, de internet, ela está exposta em todos os lugares. Qual é o melhor caminho, Gustavo? O melhor caminho é orientação. Fala, Gustavo, você quer falar? Não, agora eu troquei a internet, está ótimo, né? Teve uma pergunta falando assim, e o adolescente que já manja do Paranauê, como é que é nessa questão? Porque criança não entende bem, a gente mantém isolada lá, né? O adolescente eu acho que talvez valha a pena não fazer muito barulho, né? Para não perceber, não sei. Então, vamos lá. O adolescente... É maravilhoso você lidar com o adolescente, sabe por quê? Porque ele já entende de tudo, gente, é até mais fácil. E olha o quanto vai ser bom você, como pai e mãe, poder ser modelo de casal que tem uma vida satisfatória junto, porque o seu filho está observando isso. Seu filho está observando se vocês se beijam, se vocês conversam, se vocês têm um período de intimidade, se vocês são casal ou se vocês parecem amigos, mas na verdade vocês são casal. Então, o que você pode ensinar para o seu filho, não só pelo que ele vê, mas pelo diálogo, tá? Quem tem adolescente em casa e nunca conversou com o filho sobre isso, se prepare, porque você tem que conversar. É necessário, é imprescindível. Ele vai iniciar a vida sexual ou até já iniciou e você não sabe de nada, não está participando. E aí, de repente, vê uma doença, vê um filho indesejável, porque faltou essa conversa, esse espaço dentro de casa. Então, se você está com essa dificuldade, corre lá para o meu perfil, porque eu dou várias dicas sobre isso. Você precisa conversar.
Quando você conversa sobre sexo com o seu filho, aí vai bem dentro do começo da nossa live de hoje. Você conversa desde que ele nasce. Porque você ensina ele a tomar banho, a lavar as partes íntimas, a cuidar das partes íntimas. O menino, que às vezes tem até a questão da fimose, né? A menina, que é tudo interno, como ela lava, como ela não pode deixar ninguém tocar ali, só ela ou o responsável. Você ensina tudo para essa criança, desde pequena. Você já está falando de sexo. Ela vai entender o que é namorar, o que é você escolher um parceiro. E aí você vai nomeando essas coisas conforme a criança for crescendo. Quando já está adolescente, ele já sabe que o que o homem e uma mulher faz num quarto trancado pode ser sexo também. Mas podem estar vendo um vídeo, podem estar conversando. Eles estão no momento da intimidade. Isso é que você tem que passar para o seu filho. Você tem o seu momento de intimidade sozinho, você tem o seu momento em casal e o filho também tem um momento dele. Olha, eu estou vendo tudo, só não estou conseguindo, as perguntas estão congeladas aqui para mim. Então, se alguém me mandar pergunta, eu não vou conseguir ver. Mas tá tranquilo, a gente está ouvindo bem, eu estou ouvindo bem. Mas percebe, quando você cria uma criança dentro desse espaço familiar, você está dando o melhor, você está dando para o seu filho uma qualidade. Com certeza, esse vai ser um parceiro melhor. Até alguém que vai entender qual é a diferença de um homem para uma mulher, o que você faz para conquistar uma mulher, o que você faz para conquistar um homem. Então, olha que coisa gostosa. Quando a gente fala de sexo, a gente fala disso tudo. É tanta coisa junta e coisas que fazem diferença quando você se torna um adulto. Porque quando você virar adulto, você vai escolher aí os parceiros sexuais para sua vida, né? Tirando aquelas pessoas aí que vão para o celibato, né? Que até colocaram uma pergunta aqui de celibato. Mas eu não consegui... falaram que estava em celibato justamente porque tinha crianças em casa. Alguém colocou isso, estava em celibato. Mas não que queriam, né? Não que queriam. Pois é, a pergunta passou, eu não vi. Mas olha, não fique em celibato, muito pelo contrário. Agora, você realmente precisa perceber e criar essa rotina e estabelecer esses limites. Aí você pode pensar, mas na minha casa não é assim. Não tem problema algum, sabe, Gustavo? Você pode começar a fazer a partir de agora. Comece a estabelecer e a mudar essas regras. E você vai falar literalmente aberto com a criança. Você não tem o seu momento que você almoça, que você brinca com boneca, que você senta para estudar lá online. Mamãe também tem um momento que ela faz o home office, que é o trabalho dela, um momento que ela brinca com você, um momento que ela brinca com o papai, um momento que ela está sozinha. Todo mundo tem esses momentos dentro de casa. E eles entendem numa boa. É igual a curiosidade de acessórios. Aqui em casa eu tenho 1000 acessórios sexuais, tá, gente? 1000. Poucos para uso pessoal, tem que ter mais, né? Tá pouco. E muitos por causa do trabalho. Então, você abre minha porta, tem um monte de vibrador ali, tipos diferentes, vibrações diferentes, formatos diferentes, porque eu uso para trabalho. Isso fica escondido dos meus filhos? Não, não fica. E se eles me perguntarem, eu vou responder o que é, de acordo com a maturidade deles. Isso é um vibrador, ele vibra, é utilizado por adulto. Quando você tiver maior, a mamãe vai explicar para você. Esse é para homem, esse é para mulher, esse imita o corpo feminino, esse imita o corpo masculino. E você vai desenvolvendo isso conforme ele for crescendo. Quando você tem essa relação de intimidade com o seu filho, que a conversa sexual pode proporcionar, você vai ter ali um amigo do seu lado que vai confiar em você. Você evita tanta coisa, é prevenção para tantos problemas familiares, e tudo começou lá porque você só queria falar sobre sexo. Percebe como é que o sexo é algo muito maior para todas as coisas? É muito maior, eu acho que essa questão com o filho é interessante também, porque o menino, né, ele é criado já, é impressionante, eu vejo isso em alguns pais do colégio do meu filho, é criado, olha só, olha a menininha ali, hein? Tô falando assim, de criança de 2, 3 anos. Olha a menininha ali, absurdo, vai namorar, não sei o quê. E a menina não, a menina é para se resguardar, que não sei o quê. Então o menino é criado para uma coisa, a menina é criada para outra, e uma hora eles se encontram. Isso só pode dar um choque, né? E aproveitando até tudo que você está ensinando aqui hoje pra gente, Cris, para a colega que falou que está em celibato porque está com os filhos em casa e tudo mais, eu acho que você começou muito bem essa live falando que sexo não é só a conjunção carnal mesmo, a união ali de corpo.
O sexo, às vezes, está num abraço mais forte na sala, na cozinha, um beijo mais lascivo, digamos assim, para usar um termo jurídico, né? Isso aí também já é um momento de relaxamento, um momento de prazer, um momento de intimidade, né? Isso já é um contato. E, assim, fundamental, ainda mais se você tem uma parceira mulher. Se você não estabelecer essas conexões, você que é homem, que está com a cabeça aí só em penetração, que é um outro mito erradíssimo. Meninos que estão nessa live, domingo a gente tem a live. Tamanho não é documento, às 15h30 que vocês têm que ver. Tira da cabeça essa fixação em tamanho de pênis e penetração. O sexo, ele é envolvimento, ele é prazer, ele é contato, ele é estar com o outro, é beijar, é abraçar, é fazer carinho, é ver filme, é dar bom dia, é almoçar juntos. Quando você está construindo todo esse somatório, você já está começando o seu ato sexual, que vai ser propriamente feito em um outro momento. Mas quando isso aqui tudo está indo bem, o ato sexual vai como uma consequência e o prazer fica muito maior. Quando isso tudo aqui está mal, o ato sexual vem como uma obrigação, vem como um problema, e aí às vezes nem tem prazer ou o prazer ele fica muito diminuído. A gente não aproveita realmente toda a essência que aquilo ali pode gerar para você. Então são grandes erros que a gente constrói nesse período que você está falando, Gustavo. A gente repete isso. O filho, gente, é uma fábrica maravilhosa para você ver como que tudo começa a dar errado desde o início. Criança não namora, não importa que ele é menino. Não tem que ficar botando a mão no pênis e exaltar o pênis. É apenas um órgão dele, como todos os outros que ele tem. A mulher não tem que esconder a sua vulva porque ela é feia ou é fedida, ou não bota a mão aí que é feio, menina, fecha as pernas. Quando a gente repete essas coisas, você está gerando a mulher aí que não vai ter prazer, sabe? Que não vai querer o sexo, que gosta de esposa que foge de você. A nossa hipótese maior é que ela aprendeu assim lá atrás. Aí você vai ensinar isso para sua filha. Percebe como é que é tudo uma conexão? E a gente tem que realmente interromper essa conexão e construir um novo formato. Que é super possível, tá, gente? Eu faço isso em casa. Eu tenho 2 filhos completamente diferentes. Menino e menina. Eu falo que eu tenho uma versão de cada, né? Coisas muito opostas. Eu tenho, inclusive, um filho especial, que é mais complexo ainda você lidar com essa sexualidade. Mas tudo isso é possível. Sabe como é possível, Gustavo? Quando começa em você. Você tem que estar muito bem resolvido com você, com a sua identidade sexual, com as suas escolhas, com o seu corpo. Quando você tem isso tudo muito bem estruturado, aí você consegue passar isso para o parceiro sexual que você escolheu e você consegue também passar isso para os seus filhos. E o processo, gente, ele não é difícil, ele é possível, mas tem que ter essa implicação. Se não tem essa implicação, é igual o concurseiro que quer passar no concurso, mas não quer estudar. Sabe, Gustavo? Aí o Gustavo vai lá, lança livro, dá live, corrige exercício, e o cara não bota lá a cara no livro para ler. Não vai passar. Ô, Cris, isso aí a gente pode até comparar com aquele cara que sabe muito, chega na prova e fica nervoso, né? Porque ele sabe... Eu acho assim que foi bem interessante o que você falou, né? Essas crenças, essa forma diferente. Eu também tenho um casal em casa, né? Um menino e uma menina. E a gente tenta criar de uma forma... Às vezes a gente vê assim, um menino indo para um lado e a menina para o outro. A menina se prendendo e o menino tem que ser o pegador e tudo mais. Agora, para todos que nos assistem e tudo mais, todo mundo aqui, não temos criança, então a gente pode falar. Existem, todo mundo, provavelmente a maioria já se relacionou com vários parceiros, e é impressionante essa diferença, né? Existe aquele sexo realmente que é uma coisa rápida, uma penetração, que o homem até não, para o homem tá legal, acabamos e resolvemos. Mas não existe nada melhor do que aquele sexo que você vê a sua parceira satisfeita também, né? Que todo mundo teve orgasmo, que todo mundo se divertiu, que foi bom. E foi uma coisa assim, que por quê? Porque ela não se limitou, ela se entregou e você também soube, como homem, conquistar e saber que, olha, não é só o seu prazer, né? Isso tudo, olha só, por isso que é bom conversar com uma psicóloga, né? Que ela busca as coisas lá do início, galera, lá do início, esse negócio de chegar e falar assim, não, vamos logo penetrar e pronto, isso não é assim que é o sexo, né? É muito mais amplo e essa é a beleza da situação, né? Sim, eu costumo dizer que o sexo é a coisa mais linda que a gente pode ter, né?
você não precisa pagar por ele começa no seu corpo, é você compartilhando com o outro, e é tudo tão simples, tão gostoso, existem tantas variedades, o formato de prazer que você pode ter ali é infinito, né? Se você acha que já sabe tudo, você não sabe. Sempre tem uma coisa nova para você descobrir. Mas a gente tem que estar aberto a essas coisas novas, porque senão nada realmente funciona, e aí essa vida sexual vai acabar sendo mais um estorvo dentro de um momento tão difícil que está sendo o isolamento. Então é você que escolhe, ó, a sua vida sexual. Ela pode ser tudo de bom e ajudar você a passar pelo isolamento melhor, ou ela pode ser tudo de ruim e ser um grande problema no seu isolamento. É uma escolha, né, Gustavo? Cris, eu tô lembrando aqui daquela época dos filmes brasileiros, aquela porno chanchada. Eu não me lembro assim quem eram os atores, não me lembro também o nome do filme, mas eu lembro de uma cena que eu assisti quando eu era adolescente e que eu não entendia, né? Que era um casal na cama, já casados, né? E a mulher já tinha um amante, o homem também tinha um amante. E aí eles já apagaram a luz e alguém falou o seguinte: você quer transar? Aí o outro falou o seguinte: pode ser. Né? E aí, na minha imagem assim, de 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu falei, cara, como assim pode ser? Né? Se eu estiver casado, eu quero isso todo dia, toda hora, porque é o bem escasso quando você tem 12 anos de idade. Mas é isso que você está falando, né? É de você se soltar, de você saber que se o dia não foi bom, se você não tratou bem a pessoa que está do seu lado, dificilmente a noite vai ser boa também, né? Eu acho isso que você pegou num ponto muito interessante, porque eu não tinha pensado nisso desde da época de criança mesmo, bem novinha, como que, claro, né, respeitando o estado de desenvolvimento, você não vai falar de sexo com uma criança de 2 anos, mas respeitando que, olha, é o teu corpo, preserve o seu corpo, é a tua intimidade, respeite o outro, não fique com essas idolatrias de o menino vai ser o pegador e a menina vai ser aquela recatada, isso só atrapalha a vida dessas pessoas. Olha como é que isso, a nossa atuação como pai, pode atrapalhar a vida dos nossos filhos aos 20, 25 anos. É a responsabilidade de você criar um futuro adulto. Gente, a criança que você tem hoje, adolescente, você está em casa, ele é o futuro adulto. Não repita esses padrões sociais que são completamente disfuncionais. Mas você precisa estar muito bem para conseguir isso, sabe, Gustavo? É por isso que eu falo, tem muito pai e muita mãe que depois que se vê como pai e mãe, tem que correr para a terapia. Porque o filho, ele faz isso com você, ele coloca você de frente para a verdade. Qual é a sua verdade? Você está realmente bem? Você consegue falar de sexo como algo natural? Ou não? Você está cheio de tabu, você tem medo, você tem vergonha, você não sabe o que falar. Você, de repente, está necessitando de uma terapia já há muito tempo e o seu filho está te provando isso. Mas não tem problema nenhum, gente. Vai para a terapia, busca ajuda e muda essa vida. De repente, você precisou ter filho para você ver que precisa escrever uma história diferente. Isso é possível, Cris, né?